Malária. A malária ou paludismo é também conhecida como impaludismo, febre palustre, febre intermitente ou, de acordo com suas formas clínicas, como febre terçã maligna e febre quartã. No Brasil, tem outros nomes populares, como maleita, cesão, tremedeira, batedeira ou simplesmente febre. A malária é causada por um protozoário do gênero Plasmódio. O homem é hospedeiro natural de Plasmódio falciparum, de Plasmódio vivax, de Plasmódio malariae e de Plasmódio ovale, mas é resistente aos plasmódios de outros mamíferos, aves ou répteis. A espécie Plasmódio falciparum é a mais frequente, de maior importância epidemiológica e também a mais patogênica. A malária é transmitida pela picada da fêmea infectada do mosquito do gênero Anopheles. Este gênero compreende aproximadamente 400 espécies, das quais cerca de 60 ocorrem no Brasil. Tais mosquitos são popularmente conhecidos por carapanã, muriçoca, sovela, mosquito-prego e bicuda. São insetos pequenos, medindo em geral menos de 1 centímetro de comprimento ou de envergadura, de corpo delgado e longas pernas. No Brasil, as principais espécies transmissoras da malária são Anopheles darlingi, Anopheles aquasalis e Anopheles albitarsis. O principal vetor de malária no Brasil é o Anopheles darlingi, cujo comportamento é extremamente antropofílico, ou seja, pica somente a espécie humana. Dentre as espécies brasileiras, é a mais encontrada picando no interior e nas proximidades das residências. A maioria dos anofelinos tem hábitos crepusculares e noturnos. Durante o dia, dirigem-se para os locais onde ficam abrigados da luz excessiva, do vento e dos inimigos naturais. Eles ficam abrigados em arbustos, lugares de vegetação densa, ocos de árvores, espaços sobre raízes, troncos caídos ou sob pedras, em grutas ou buracos de animais. Ao crepúsculo, movida pela necessidade de uma refeição sanguínea, as fêmeas partem em busca de suas fontes alimentares, animais ou homem. As espécies que procuram unicamente ou principalmente o sangue de animais, mamíferos e aves, são ditas zoófilas, enquanto as que picam frequentemente ou preferencialmente o homem são chamadas de antropófilas. Os mosquitos anofelinos que costumam penetrar nas habitações humanas participam mais ativamente da transmissão da malária do que as espécies que têm preferência pelo exterior. Essa característica de comportamento é denominada domesticidade ou endofilia da espécie. É utilizada como parâmetro para medir a eficiência da espécie, como vetora da doença e ajuda no combate ao mosquito. O ritmo diário de atividade dos anofelinos parece estar sob a influência de fatores do meio, tais como luminosidade, a temperatura e a umidade. Ciclo biológico. O parasito plasmódio apresenta um ciclo de vida muito complexo. Uma fase assexuada no hospedeiro invertebrado e outra fase sexuada no mosquito do gênero Anopheles. O protozoário é transmitido ao homem por meio da picada do mosquito. Durante a picada, o mosquito introduz na corrente sanguínea, por meio de sua saliva, uma forma ativa do plasmódio, denominada esporozoíta. Os esporozoítas migram para o fígado, onde penetram nas células hepáticas para se multiplicarem, dando origem aos merozoítas. Uma parte dos merozoítas permanece no fígado e continua a se reproduzir em suas células. A outra migra novamente para a corrente sanguínea e penetra nas hemácias. Dentro das hemácias, os merozoítas passam por diferentes estágios: anel, trofozoítas, esquizontes e rosácea, gerando novos merozoítas que são liberados após ruptura dessas células.
Parte desses parasitas se diferencia em gametócitos, que são formas sexuadas do parasita. Tais megatócitos podem ser ingeridos durante a alimentação do mosquito, iniciando então a fase sexuada do ciclo, que ocorre no intestino deste inseto. Os gametócitos sofrem transformações. O feminino passa a macrogameta e o gametócito masculino sofre esflagelação e se transforma em microgameta. O microgameta flagelado então fecunda um macrogameta, formando um zigoto. Através de transformações que ocorrem no interior do intestino do mosquito, o zigoto dá origem ao ocineto e este se transforma em oocisto. Logo se inicia o processo de multiplicação esporogônica, gerando esporozoítos. Como consequência do grande número desta forma do parasita, a membrana do oocisto maduro acaba por se romper. Os esporozoítos liberados invadem a hemolinfa e alguns deles atingem as glândulas salivares. No momento da picada subsequente da fêmea de Anopheles, o ciclo se reinicia no hospedeiro vertebrado. Transmissão. A transmissão ocorre através da picada da fêmea do mosquito Anopheles, infectado por Plasmodium. Os vetores são mais abundantes nos horários crepusculares, ao entardecer e ao amanhecer. A transmissão pode ocorrer também quando o sangue de uma pessoa infectada entra em contato com o de outra sadia, como compartilhamento de seringas por consumidores de drogas, transfusão de sangue ou até mesmo de mãe para o filho na gravidez. Sintomas e sinais clínicos. A malária apresenta um quadro clínico variável de acordo com a espécie e a cepa do plasmódio, bem como a resistência do paciente. Período de incubação. Durante o período de incubação, o paciente pode apresentar febre aguda antes que se possa demonstrar a presença dos parasitos no sangue. Início da doença. No início da doença, antes que apareçam os ataques febris característicos, o paciente apresenta sintomas como dores de cabeça, mal-estar, dores pelo corpo e uma ligeira elevação de temperatura. O período que marca o aparecimento de febre alta é denominado acesso malárico. Esta febre, quando começa a apresentar-se com padrões irregulares, ora contínua, resistente ou irregular. No curso de um acesso malárico típico, reconhece-se 3 fases. Primeira fase. Calafrios marcam a primeira fase, onde o paciente é rapidamente invadido por uma forte sensação de frio, que o faz buscar cobertores. Entretanto, esse frio é meramente subjetivo, pois a temperatura já se encontra elevada. O agravamento do quadro provoca palidez e tremores de frios intensos e incontroláveis. Segunda fase. Na segunda fase, o paciente sente uma sensação de calor, o rosto afogueado e uma intensa cefaleia, podendo ocorrer delírios. Terceira fase. Finalmente, na terceira fase, a sudorese aparece ao mesmo tempo que a temperatura cai. A pele úmida é logo regada por uma intensa transpiração. Como resíduo da crise, o doente pode manifestar certo grau de fadiga ou então recuperar-se totalmente. Prevenção e controle. Diagnóstico e tratamento. A condição básica para a erradicação da malária, além do controle dos insetos vetores, é a extinção de fontes, onde a infecção possa recomeçar um dia. O tratamento precoce da malária, além de curar o indivíduo e diminuir sua incapacidade e risco de complicações, busca reduzir rapidamente a produção de gametócitos, ou seja, as formas do parasita capaz de infectar o mosquito, para interromper a cadeia de transmissão.
Isso faz com que uma estratégia baseada em promover a detecção pelo diagnóstico e em melhorar o acesso ao serviço, aliada à existência de medicamentos altamente eficazes, seja capaz de reduzir a transmissão da doença. Controle vetorial. As atividades de controle vetorial devem ser feitas como complementares ao diagnóstico e tratamento. O controle vetorial da malária deve ser desenvolvido preferencialmente no nível municipal e ter como objetivo principal reduzir o risco de transmissão, prevenindo a ocorrência de epidemias, com consequente diminuição da mortalidade. O controle vetorial em áreas endêmicas é feito através do controle químico de vetores adultos, borrifação intradomiciliar, mosquiteiros impregnados de longa duração, termonebulização e controle larvário. Em áreas não endêmicas, o controle vetorial é realizado por meio de ações de educação em saúde e prevenção de viajantes por quimioprofilaxia.